Bem, amigos da rede Safe Leads. Boa noite a todos Tá, e a todas. vamos para a primeira da nossa série de lives voltadas para o vendedor. A ideia é que a gente crie uma trilha de conteúdo em cima disso. Eu sou o Rodrigo, eu sou o gestor de experiência do cliente aqui na Safe Leads. Estou com a Rosana, que já não é novidade aqui nas nossas lives, né? Estreou com brios aí, junto com o Ronaldo no lançamento da versão nova do produto, é com quem vocês mais falam, vocês, né? Mas eu sei que a gente não está falando só para os nossos clientes ativos. Pelo que o marketing me brifou, a gente vai compartilhar isso livremente com outros clientes também que estão aí em fase de prospecção e avaliação da ferramenta, tá? Podemos começar, então? Podemos, né? Acho que tem toda uma formalidade, né? Bom, primeiro eu quero começar agradecendo aí o trabalho do nosso time, né? Tem duas carinhas aqui, tem uma galera por trás fazendo isso, então já tem alguns dias que a gente está trabalhando isso via marketing, time lá do Ricardo, da Jéssica, arte de divulgação ali da Keila, tem o time de suporte que está aqui por trás, o Lucas, o Wanderson. Então, já um salve aí, um agradecimento especial a esse time. É um motivo especial também que depois de quase 100 dias, ou sei lá se passou de 100 dias, eu já perdi a conta, retornei ao escritório, né, da Safe Leads, entrei no elevador, não sabia nem andar, fui parar primeiro no quinto, depois desci para o quarto, já não lembrava mais onde é que eu estava. É o nosso novo normal, né? É o novo normal de vida. Mas, então, por um bom motivo, o escritório aqui bem vazio, galera respeitando aí o distanciamento, a Rô tá lá no outro canto Do escritório, né? do escritório, aquele vidrinho lá no fundo que vocês estão vendo lá, aquela janela lá no fundão, eu tô do lado aqui a janela tá bem aqui do meu lado direito aqui, então a gente tá bem longe um do outro aí. Bom, é isso, acho que a gente tem algumas formalidades para cumprir. Eu queria apresentar um pouquinho a Rô para que vocês conheçam. Talvez o Ronaldo já tenha apresentado da outra vez, mas eu vou apresentar de novo. A Rô hoje é a nossa CS, né? A nossa analista de CS sênior aqui da Safe. Mas eu queria contar um pouquinho de um contexto, né? Ela é natural do Piauí, piauiense arretada, bichinha. E o primeiro contato que ela teve com energia solar foi no curso de eletrotécnica que ela fez no Instituto Federal do Piauí. E lá eles brincaram de criar uma cidadezinha, maquete, iluminada com energia solar. Olha no que deu essa brincadeira. E ela passou por empresas como a WEG, né, onde criava quadros elétricos ali para seccionadores. E aí ela falou assim, não, eu odeio essa parte técnica da vida. E cuspiu para cima, né? Aí a vida foi lá e plau, devolveu de volta. Então ela foi se formar em Direito, olha só, em 2017. Mas aí a partir de 2019 conheceu as startups do ramo de tecnologia e não saiu mais, né? Ela começou aqui como pré-vendas, aqui na Safe Leads. A gente vai falar um pouquinho. Essa semana soltamos um conteúdo, está compartilhado lá no meu LinkedIn. Soltamos um conteúdo bem rico do Thiagão falando sobre a importância. O Thiago é o nosso head de vendas aqui na Safe, falando sobre a importância de pré-vendas, né? E olha que curioso, a Rô começou como pré-vendas, né? Passou pela área de implementação. Quando eu cheguei na Safe Leads, ela era implementadora aqui da Safe e hoje ela está no CS. Rô, você tem um protocolo para cumprir aí também. Essa lenda que as pessoas nas lives não podem apresentar a si próprias, então vai lá. Isso. Bom, eu também vou apresentar o Rodrigo, né? Então, quando eu faço as calls de CS, muitas pessoas, mas quem é o Rodrigo? Mas quem é o Rodrigo? Então, hoje o Rodrigo vai ser apresentado aí nacionalmente, né? Então, o Rodrigo, ele é natural do Rio de Janeiro, né? Então, mais um carioca, que a gente tem vários cariocas no time, tanto o Rodrigo quanto o próprio Rafael, que é o nosso CEO, e mais o Dani, mais o Daniel. Já é uma formação de quadrilha, né? Quando você tem mais de 3 ou mais. Eu posso fazer essa piada, pessoal. Eu sou carioca, eu posso. E o Rodrigo, ele, por ser natural do Rio, acabou entrando aí na engenharia eletrônica, na Federal do Rio de Janeiro.
e em 2007, onde ele conheceu a energia solar, né? Então, naquela época, pouco se falava, foi mais ou menos aí na época que eu fiz o curso de eletrotécnica, também fiz em 2009, 2010. Então, pouco se falava sobre energia solar no Brasil, né? Então, quando a gente fez a maquete lá na época, realmente foi uma novidade, a gente trouxe para a Feira de Ciência do Instituto uma novidade muito bacana. Então, desde então, o Rodrigo ele vem ocupando diferentes funções aí nesse segmento, desde piloto de barco. Esses dias também o Rodrigo publicou uma foto aí no nosso grupo, pilotando barco. E então, desde essa época, ele vem aí nesse mercado até o head de experiência do cliente aqui na Safe Leads, né? Então, o Rodrigo ele tem uma bagagem mais comercial, então, principalmente, o Rodrigo comentou com a gente logo que ele iniciou aqui na Safe Leads que ele era gerente de um software jurídico, do mercado jurídico, então eu também já trabalhei, então eu achei assim sensacional, porque a gente muito comentava do CPJ lá atrás, então o Rodrigo já vem nessa área comercial, completando 10 anos esse ano, né, de carreira como vendedor, e só que esse ano ele passou para o outro lado da mesa e auxilia a Safe Leads aí na continuidade da venda, né? Então auxiliando aí toda essa área de experiência do cliente com implementação, suporte e o CS, que seria aí o nosso sucesso do cliente, que aí de fato é o momento que o cliente já está ativado dentro da Safe Leads. Muito obrigada, Rodrigo, por ter topado também essa nossa ideia de participar da live e oficialmente ser apresentado para todos os clientes da Safe Leads como o nosso head de experiência do cliente. Vamos nessa. A gente tinha combinado que só ia falar CPJ se eles dessem dinheiro para a gente, mas eles não estão patrocinando essa live. Ainda dá tempo, até essa live acabar, ainda dá tempo. Não, o marketing, quando a gente fez esse briefing, o marketing me pediu para que preparasse um preâmbulo. Isso não é uma piada pronta, porque a empresa que faz CPJ é preâmbulo também, mas não tem nada a ver, coincidência. Mas eles pediram para que eu fizesse um preâmbulo, para que eu fizesse uma abertura, e eu escolhi um tema que é o efeito estilingue, que eu acho que é uma coisa que vai rolar em breve nesse mercado, tá? Já vou explicar a vocês o porquê. Então, para a gente dar uma... Primeiro que assim, né, estilingue, dependendo de para quem a gente está falando, a gente tem que mudar o termo, né? Nem todo mundo conhece como estilingue, tem gente que conhece como atiradeira, tem gente que conhece como bodoque, né? Lá no Piauí é baladeira. Aí, ó, baladeira, bodoque, atiradeira. O bodoque, inclusive, ficou eternizado, né, na música do Chico, né? Eu enfrentava os batalhões, os alemães, os seus canhões, guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Então, esse é o bodoque. Então, aqui também é o estilingue. E o ponto é o seguinte, né? A gente está tendo uma oportunidade meio ímpar, assim, meio inédita, de poder assistir um mercado que nasceu do zero em 2016. Nasceu antes, né? A resolução normativa é antes, mas a coisa engrenou mesmo de 2016 para frente. Foi. E a gente está assistindo de camarote um mercado que dobra ano a ano. Simplesmente ele dobra, todo ano ele dobra. Isso aí, claro, né? É ótimo. Olha o tanto que esse mercado se desenvolveu. Ele gera emprego, ele injeta dinheiro na economia e ele absorve força de trabalho, profissionais, até de outros segmentos, né? Ele vai canibalizando aí até outros segmentos. Isso é uma questão muito interessante, porém, como tudo na vida, né, como tudo na economia, nenhum mercado dobra ano a ano para sempre, né? Então, isso vai ter um fim. E eu acho que até talvez essa pandemia acelere um pouco esse fim, que eu digo fim, não é o fim do mercado, obviamente, né, pelo amor de Deus. É o fim dessa escala exponencial de dobrar. E aí, quando a gente tiver esse cenário, que é um cenário de equilíbrio desse mercado, ele se estabilizar um pouco mais, eu não estou aqui para ser nenhum cavaleiro do apocalipse e dizer que o mercado vai quebrar, o mercado vai isso, o mercado vai aquilo. Não acho mesmo. A gente tem muito ainda para botar na rede
de energia solar, estamos ainda com uma fatia, né, um share muito pequeno, e isso tem que crescer muito mais ainda. Mas, o que eu acho que esse mercado vai fazer? Ele vai se livrar do peso extra. A meu ver, o impacto direto dele é na ponta, é na força de trabalho, o vendedor na ponta. Então, acho que isso vai dar uma peneirada, vai dar o mercado vai se ajustar, e muito vendedor vai ser estilingado para fora desse mercado. Por isso que eu brinquei com o Ricardo, dei o nome de efeito estilingue, fiz a brincadeira aqui do Hans Staden, porque se fosse um gringo para dar esse nome todo mundo ia botar fé, mas na verdade surgiu aqui numa reunião de briefing nossa. E o objetivo nosso aqui é que a gente troque uma ideia, converse e mostre para o vendedor, cliente nosso, e para quem ainda não é cliente nosso, cara, não seja estilingado, não seja posto para fora desse mercado. Eu acho que esse mercado ele ainda tem bastante fôlego. A gente está falando de um mercado que tem uma tecnologia, uma alta tecnologia, um produto de alto valor agregado, de alta tecnologia envolvida. A gente está falando da venda de uma solução. A gente está falando de um mercado que possui uma barreira de entrada, por mais que às vezes o integrador solar conversando comigo fala, esse mercado qualquer um entra. Cara, tem mercados que têm barreiras muito menores. Então, assim, eu vejo esse mercado com ainda um grau de proteção e um grau ainda de fôlego para tocar. Mas, como eu falei, eu realmente acho que esse mercado vai se livrar do peso extra, e o nosso objetivo aqui é fazer esse preâmbulo sobre o vendedor 4.0. Quando eu falo assim, não seja estilingado, né? Vamos pensar o que a gente pode fazer para você ser um vendedor 4.0 e como é que você usa Safe Leads para aumentar isso. Então, eu vejo assim, são 2 pontos. Primeiro, cara, quem não entrega resultado, não adianta vir com blá, 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 com papo de, metodologia de venda, tudo lindo, maravilhoso, um vendedor extremamente técnico, o cara não entrega resultado, vai dançar. Mas eu acho que não é só uma questão de resultado. Eu acho que depois do resultado, o fiel da balança vai ser a questão da metodologia de venda. E aí, quando a gente fala assim, metodologia de venda, é meio abrangente. Posso estar relacionado a várias coisas. Uma questão mais teórica, uma questão mais de o vendedor ser mais adequado ou não a sistema, a aplicativo, a mobilidade, a uma digitalização do processo de venda dele. Então, é mais ou menos por aí que a gente quer falar aqui sobre essa questão do efeito estilingue, né? Então, assim, se você acha um tesão trabalhar nesse mercado, porque eu acho um tesão estar envolvido com esse mercado, se você acha animal o produto, né, o conceito, que é uma coisa que é a vocação assim, para a vida, cara, eu quero ficar dentro da sustentabilidade, então presta atenção no que eu vou te falar agora, as 3 dicas que eu venho tratar aqui. Primeiro, claro, tu tem que estudar, tu tem que ler, tu tem que lapidar o teu perfil para se adequar naquilo que eu falei agora há pouco. Tecnologia, cara, tu não é bom em tecnologia, tu quer vender solar. É uma solução de alto valor agregado, tu não é bom de relacionamento, quer vender solar. Alto valor agregado precisa de um nível de engajamento, de envolvimento alto. Tu não vende nada de alto valor agregado se envolvendo pouco com o cliente. Então, tu não tem perfil de se envolver, tu quer vender solar. Temos umas dificuldades aí. Então, claro, tu tem estudo, tu tem lapidar o teu perfil. Beleza. Agora, para tu não ser xingado, para tu estar dentro de um conceito de vendedor 4.0, eu acho que tem uma questão muito relacionada também a gerenciar forecast. Tá? Cara, tu precisa passar uma previsibilidade para o teu líder, ou mesmo para você mesmo, que às vezes a gente tem aquele vendedor que é o vendedor empreendedor. Cara, tu precisa ter uma ideia de forecast, tu precisa ter um controle disso, tá? Então, como é que tu vai fazer isso sem um sistema? E outra coisa, né? Aí que é o que eu falo muito sobre a questão de esforço e recompensa. Tu precisa entender aonde a relação esforço-recompensa faz mais sentido para ti. Tá? Então, são 3 dicas que eu dou aí para te colocar mais perto de um vendedor 4.0, para te tirar desse estilingue, cara. Para te tirar desse estilingue, para tu não ser estilingado, tá? E o que eu coloquei aqui, como a cereja do bolo para falar desse preâmbulo, é um conceito que eu tento trazer desde... Eu acordei para isso, assim, mais ou menos em 2016, que é o seguinte, cara, o vendedor não é teu, o cliente não é teu, cara. O cliente é da empresa.
Isso tu precisa entender. O cliente é da empresa. Tudo bem, tu fez relacionamento com ele, se tu for para outra empresa, provavelmente ele vai te procurar, mas o cliente é da empresa. Então, assim, tu precisa gerar histórico, tu precisa colocar esse cara no sistema, tu precisa dizer o que ele achou da proposta, tu precisa escrever no sistema isso, porque depois tu sai da empresa e o cliente não é teu, o cliente é da empresa. Então, isso também é um mindset dos novos gestores, e se tu não tiver esse mindset, tu vai ser xingado, cara. Tá? Então, esse é um ponto que eu considero assim, muito importante. Esse é um dos motivos que mais o gestor contrata Safe Leads. Então, se ele contrata um sistema para ele não depender da informação que está na tua cabeça e tu não usa o sistema para colocar a informação que está na tua cabeça, eu acho que nós temos um problema aí meio óbvio. Né? Então, acho que dos pontos que eu tinha para esse preâmbulo, era isso. E para complementar a questão do CRM, eu também já trabalhei como pré-vendas, né? Não só na Safe Leads, mas em outra empresa aí no mercado jurídico, mercado de trade marketing. E o CRM, ele auxilia, ele é um amigo, né? Porque você trata aí 50 pessoas no dia, multiplica aí por semana, 250 por semana. Semana que vem, tu não lembra mais o que esse cara falou para ti. E se ele não tiver registrado no CRM, vai ser muito difícil de você lembrar de uma negociação que você fez, de algo que ele te falou que foi legal, ou de algo que não foi tão legal, como, por exemplo, eu tô doente, eu tô indo no hospital, cara, me liga semana que vem. Então, isso é uma forma também de você lembrar semana que vem que o cara precisa de um oi, tudo bem? Como é que tu tá? Semana que vem você não tava tão legal, conseguiu melhorar, cara? Então, no CRM, tu consegue organizar todas essas informações. Hoje a gente vive nesse mundo aí que tudo é muito rápido, a informação vem muito rápido. Então, com certeza, tu não lembra de tudo que tu tratou com os clientes na semana passada. E quando o gestor ele vai avaliar toda essa carteira de CRM, todos os clientes da empresa, o gestor também quer ter essa atenção e ver o histórico do que os vendedores estão fazendo, anotando. Então, não é só o CRM é um amigo realmente do vendedor para ele se organizar e conseguir trazer aquele cliente mais aquecido dentro daquele mês. Então, é sempre isso que a gente costuma conversar sobre CRM num contexto geral, né? Um exemplo que eu trago para ilustrar isso, em 2016, eu estava numa operação com o Salesforce e a gente tinha uma passagem de bastão da vendas para o pós-venda, para o CS. E aí, quando eu dava o ok na venda, isso gerava algumas perguntas, eram sempre perguntas bem abertas, eram 5 perguntas mais abertas, assim, super abertas. E uma vez eu estava precisando, era um clientaço, assim, gigante da empresa, e eu estava indo para o Rio de Janeiro, o cara me ligou, eu parei, encostei o carro para atender o cliente, e o cara falando que tinha acabado de assinar o contrato, estava indo, era tipo meu primeiro dia de férias, estava indo para o Rio, peguei o carro, estava indo para o Rio. E aí eu cheguei na casa da minha mãe e fui fazer o processo de preenchimento, de dar o ok na venda. E, cara, tava dando um erro, eu falei, porra, maior cliente, cara, tinha que dar erro na hora do maior cliente. E aí pedi um socorro lá para o pessoal. Cara, eu tinha estourado o limite de caracteres. Por isso que tava dando erro. Então, assim, ó, eu te falo que é um mindset que o cara tem que ter de que o cliente não é dele, o cliente é da empresa e ele precisa ser fiel com as informações. Dito isso, vamos nessa. Quando eu penso na atuação do vendedor, eu gosto de separar a Safe em 2 esferas do conhecimento. Uma camada rasa, que é uma camada assim, flor da terra, e uma camada mais profunda, de uso. Essa camada rasa é o que a gente vai tratar hoje. E assim, não tem motivo, razão, desculpa para que 100% dos vendedores cadastrados na Safe Leads não dominem 100% desse conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. Para a gente falar um pouquinho de entidade, o nome é esquisito, mas tecnicamente, segundo o Ronaldo, nosso CTO, é isso mesmo, é entidade que chama. As 3 entidades que a gente tem, que é o lead, projeto e proposta. Então, o lead nunca deixa de existir, tá? E atrelado ao lead, eu tenho um projeto. Eu vinculo um projeto a um lead. E dentro desse projeto, eu tenho uma proposta. Então, eu posso ter uma ou mais propostas
dentro do projeto, e eu posso ter até mais de um ou mais projetos vinculados a um mesmo lead. Tá? Então é assim que a gente ramifica. E dentre as propostas todas que eu gerar, vocês sabem, né, o energia solar, você simula um cenário, simula outro. O ciclo de venda ele tende a ser um ciclo um pouquinho mais longo. Então, nesse caminho, você pode ter diversas propostas geradas. Não delete nenhuma do sistema, jovem, por favor. Isso é histórico, é registro, é importante você entender. Mas quando você chegar a uma conclusão com o seu cliente de qual é o cenário mais interessante, chegar a uma conclusão, você aceita a proposta. A gente vai fazer esse caminho, fica tranquilo. Entendido esse tripé de entidades que eu tenho o lead, eu tenho o projeto e eu tenho a proposta, vamos falar de lead. Tudo começa, né, no cadastramento do lead. E o lead é aquela figura super já batida pela literatura de marketing e vendas, é o contato ali do teu potencial interessado, né, o teu prospect. A gente está falando ali de nome, e-mail, telefone, são informações básicas para você entender quem é a pessoa que está te procurando, ou quem é a pessoa que você tá prospectando. O nosso foco aqui ele vai ser um foco no app, tá? E no final, dependendo do tempo ali, a gente dá uma passada rápida na web. Por que eu quero que seja um foco no app? Porque a gente está falando para o vendedor, para o cara que está na ponta. Inclusive, enquanto a Rô vai abrindo ali, o app da Safe Leads, na sexta-feira passada, acabou de ser aí, então, oficializado na loja oficial da Apple, né, na Apple Store. Concluímos todo o protocolo que eles têm, ficamos um tempão no test flight, e finalmente subimos na loja oficial. Primeira coisa, né, que a pessoa escolhe a loja, né, é o primeiro ponto ali. Então, vai colocando o nome da tua loja, ele já vai aparecer, já vai puxar. O nosso aqui é Customer, tá como Customer Success ou Customer Experience? Legal. Login e senha, né, até aí, zero problema. E logou. Então, logou, você vai cair na dash do vendedor, que é essa que vocês estão vendo. Eu sei que aquele botão simular causa em vocês uma atração magnética. Se a gente tivesse ali 1 centavo por cada vez que a pessoa vai ali e clica. Mas assim, ó, vamos esquecer daquele botão por enquanto. Mas vou tentar falar disso no finalzinho. E as duas esferas das três que eu falei, porque uma delas está dentro de projeto, né? Mas as duas esferas já estão ali na cara do gol, né? Leads e projetos. Legal. Entrou em leads e ela apertou no maisinho lá em cima, tá? Tá com um pouquinho de lag porque a gente estamos forçando a amizade aqui com o computador, né? Então estamos usando um aplicativo OBS, para fazer a transmissão, estamos usando um aplicativo para a tela do celular dela aparecer aqui, tá? Então vamos lá. Ela foi em leads e ela foi no maisinho que tem ali em cima, tá? Só dela ir em leads, volta ali, rapidão. Só dela ir em leads, já vai aparecer para ela a lista de leads dela, vendedora Rosana. E um caminho aí autoexplicativo, tá? Ele vai te pedir 5 coisinhas. Se você for gestor, ele vai te pedir uma sexta coisa, que eu já vou te falar o que é. E dessas 5 informações básicas, 3 são muito interessantes, tá? Primeiro, o tipo que tem que escolher, pessoa física ou jurídica, o nome do lead, o telefone do lead, o e-mail, é a chave primária na Safe Leads. O que é uma chave primária? Eu não posso ter 2 leads com o mesmo e-mail. Pô, Rodrigo, mas às vezes eu estou prospectando e eu não tenho o e-mail do cara ainda. Como é que eu faço? Tá, então eu vou te explicar uma parada para tu burlar isso, mas eu preciso que tu entenda por que o e-mail é a chave primária, tá? A Safe Leads ela já foi pensada para se integrar com várias ferramentas de automação de marketing. Várias dessas ferramentas têm o e-mail como chave primária. Então é importante que o e-mail seja a chave primária para nós, tá? Rô, coloca aí assim, ó, pendente @ Rodrigo Ribeiro.com.
A Safe não verifica, tá, se esse e-mail é válido, mas tu não pode cadastrar um lead sem e-mail, tá? E escolhe uma origem aí e fica como pendente @nome e sobrenome do cliente, muito, muito pouco provável, né? Tu tem um cliente com o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Volta ali na origem. Uma coisa legal aí é o seguinte: quanto mais o gestor do sistema estratificar esses dados, abrir esses dados, melhor. Isso vai ajudar bastante a gente a gerar relatórios depois, tá? Então carimba aí qualquer origem aí e salva. Tá? Então, nós temos aí o quê? Nós temos o lead e a gente tem algumas opções, né? Ir para a lista, botar mais um lead e põe aí ver lead Rodrigo Ribeiro. Clicou ali na meiuca, tá aí, ó. Essa é a tela inicial do lead, tá? Olhando a estrutura ali, o que tu vê? Você vai ver as informações resumidas na parte de cima. Tu vai ver uma timeline, uma fita colorida chamativa, que é etapas e status, mas nós não vamos falar disso hoje, beleza? Esse é um segundo tripé fundamental, que é etapa, status, tarefa. Nós vamos falar disso depois. E aí você tem ali já um atalho para agendamento e um atalho para tarefa, que também nós não vamos passar nisso agora. E rolando um pouquinho mais para baixo, você tem ali o histórico. Ali tem um botãozinho chamado dados do lead. Então você viu que a gente foi super breve, né? A gente foi super breve na hora do cadastro. Nome, e-mail, telefone, origem, pessoa física ou jurídica. Tem muito mais informação que tu pode colocar. A gente não pede isso para não ser moroso o processo de você botar um lead, tá? Tá ali, tá no cliente, você vai ficar 10 minutos botando dado, tá? Mas então tem bastante campo aí. Depois a gente vai até explicar uma funçãozinha chamada múltiplos contatos, que também está dentro disso daí. E aí, então, eu acho que um ponto importante para a gente falar é em relação à qualificação. Quando tu coloca um lead, basicamente você tem uma bifurcação aí. Ou esse cara está qualificado, é um trabalho, por exemplo, de outbound, você está prospectando, e aí você, óbvio, só vai botar para dentro da ferramenta o lead que já é qualificado, não importa uma planilha e começa a prospectar ela, que seria o mais correto, na verdade. Mas se você é um cara de prospecção de campo, bateu, não deu, você não coloca. Bateu, não deu, você não coloca. Bateu, deu, opa, cheguei, consegui fazer uma apresentação, esse cara tem futuro, né? Alguns falam assim, pô, esse aí tem futuro. Então você vai colocar esse lead para dentro. Se é assim, você só vai colocar para dentro o lead qualificado. Qual que é o outro caminho? O caminho inbound da coisa, você receber esse lead, mesmo que seja por uma campanha outbound de marketing digital, aí os conceitos podem se misturar um pouco, mas recebeu esse lead passivamente, esse lead chegou até você, você ainda não sabe se ele está qualificado, ele não precisa ter passado eventualmente por uma ferramenta de qualificação. Se você ainda não sabe que ele está qualificado, pode ser que você precise usar o funil de qualificação aí de etapas e status. Nesse caso, nós vamos deixar para falar numa segunda live. Então, qual que é o objetivo aqui? É pensar o cara da ponta que prospecta bastante, coloca o lead para dentro e atende a partir daí, tá? Que é um cara que vai colocar para dentro só os leads que já estão qualificados, beleza? Bom, se é isso, a partir do momento que ele coloca um lead, ele já tem que basicamente criar um projeto. Não tem muito o que ele fazer com o lead se ele já está botando o lead qualificado. O lead ele tem um ciclo de vida muito curto dentro da Safe Leads, por mais contraditório. Safe Leads, o ciclo de vida do lead ele é muito curtinho. Ele vai até aonde? Ele vai até uma oportunidade de venda. A partir dali é projeto. Tá? Se você já está colocando o lead que é qualificado, dali para frente já é projeto. Tá? E assim, ó, esse conceito de projeto é um conceito bem importante da gente entender. Às vezes o vendedor de energia solar está acostumado que projeto já é a instalação do que ele vende, já é a conclusão do que ele vende. E a gente entende um pouquinho diferente. A gente entende que o projeto de você vender um sistema solar, ele precisa seguir uma metodologia de gestão de projetos. Eu tenho passagens de bastão, eu tenho uma visita que eu coloco foto, eu coloco isso, eu coloco aquilo. E, eventualmente eu puxo uma visita técnica do meu time de engenharia.
eu passo esse bastão para eles, eles fazem a visita, devolvem para mim, eventualmente a proposta precisa ser alterada. Cara, isso não é uma proposta simples, que em qualquer CRM de venda você chamaria como negócio, como oportunidade, como... É diferente. E isso, para seguir certo, precisa seguir uma metodologia de gestão de projeto. Por isso a gente chama de projeto. Para a gente criar esse projeto, então, eu tenho aí o nome, que é o nome do projeto. Não precisa ser sempre o nome do cliente, tá? Então, tu pode ter um critério teu, tu pode ter uma regra tua, sei lá, como é que tu vai dar nome para esse projeto. Ah, se é um cliente pessoa física, tu vai dar lá residência do fulano, tá? Mas tenta evitar coisa de nome do lead, Rodrigo, nome do projeto, Rodrigo, só, assim, fica o mesmo nome do lead, tá? Coloca aí, Rô, sei lá, coloca aí, eu que sou um cara muito religioso, coloca aí Igreja Batista. E aí, tem ali o quê? O consumo. Esse consumo é assim, se você já tem, você pode colocar. Na hora que você for lá para dentro dos dados do projeto, você vai ver que ele vai estar lá. Mas se tu não tem problema. E aí tu vai escolher o tipo do projeto. Esse é bastante importante porque, igual à origem, o quanto mais você tratar esse dado e deixar bem específico, melhor para você gerar relatório depois, tá? Você tem um campo de descrição, esse campo de descrição ele fica bem evidente no projeto. Quando você entra em dados, ele está lá bem na cara. Então, ali tu pode colocar uma observação importante, tá? Que você queira colocar alguma observação ali que você fala, pô, isso aqui tem que ficar gritando. Pode salvar aí o projeto. Então, agora a gente acabou de criar um projeto dentro do lead, tá? Bom, a gente tem as informações ali. Algumas estão não informada, né? Já vamos chegar lá, te acalma. Descendo um pouquinho, você tem dois ícones que eles funcionam para um contato direto com o lead desse projeto. Tá? Seja você mandar um WhatsApp para o cara, e aí é a cartinha ali do lado esquerdo, né? Seja para você ligar para esse lead, que é o telefoninho. Se tu apertar aí, vai ligar mesmo para o telefone do lead. Tá? Embaixo, rolando, desce um pouquinho aí, Rô. A gente tem, de novo, etapa e status. Mais uma vez, eu vou te pedir para não se ater nisso agora. E aí a gente chega, digamos assim, nos pontos mais importantes, que são os menus, coisas que a gente precisa preencher para gerar uma proposta dentro desse projeto. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Rodrigo, o que tu acha que é a maior entrega de valor da Safe Leads? Cara, eu acho a maior, talvez não a mais estupenda, mas eu acho que é a mais impactante assim do dia a dia, é uma padronização do processo de venda. É tu entender assim, ó, não sai mais projeto sem foto, não sai mais projeto sem endereço, não sai mais projeto sem eu saber se é trifásico, se é bifásico, não sai mais projeto sem eu saber qual que é concessionário. Cara, não sai mais projetos sem ter histórico de consumo. Cara, como isso é importante, histórico de consumo. Como é importante. Para depois o cara não bater lá na tua porta e falar assim, viu, mas tu não falou que eu ia parar de pagar conta? Aí tu vai mostrar para ele e falar, bichão, tu aumentou em 20% o teu consumo. Lembra que eu falei para você, para a gente dimensionar um sistema maior, tu não quis? Olha aqui, ó, esse é o teu histórico dos últimos 12 meses quando eu fui conversar com você. Então tudo isso a gente tem aí, nessa telinha aí, a gente vai em lugares ali para colocar tudo isso. Começa em dados aí, que é o mais importante de todos, por isso que o cara já está em primeiro ali. A gente tem ali, ó, face de telhado. Ah, Rodrigo, face de telhado é importante? Depende. Se o administrador do teu sistema, ele configurou uma perda excedente por face de telhado, o cálculo vai mudar. Agora, tipo de telhado. Pô, tipo de telhado é importante, eu defini isso. É importante. Se o administrador do teu sistema quiser ter um preço por cada tipo de telhado, ele pode. E quando tu mudar aí, vai mudar a base de preço da proposta. Olha que troço importante. Coloca metálico aí, Rô. Vai ali para o pessoal ver como é que é. Ah, coloca lá, metálico. Beleza, salva aí. Tá? Ponto de sombreamento, me perguntam muito sobre isso. Pô, Rodrigo, mas muda o cálculo? Não. Por que muda? Porque é muito complexo fazer cálculo disso. Né? Qual que seria o certo aí? Não sei quem já ouviu aqui falar do como é que é o nome lá? Do Pathfinder, se não me engano, que é
aquela cúpula que você coloca, ele vê a sombra, em que época do ano, pá. Cara, é muito complexo fazer cálculo com isso. Então, aí é só uma chavinha de sim ou não, tá? Vamos deixar em não. Lembra que a gente colocou 800? Ele trouxe ali 800 como sugestão. Mas nós não vamos ficar satisfeitos com isso. Já vou mostrar ali um pouquinho mais para baixo. Concessionária. Acho que a gente tem 2 cadastradas aí. Vai lá, Rô, clica aí. A ficha de concessionária tem relação com a tarifa, tá? Então, coloca o residencial comercial aí. Você pode cadastrar a tarifa industrial, a tarifa rural com subsídio, a tarifa convencional com subsídios, se for um hospital, ou sei lá o quê. Vamos pular essas outras, eu já volto ali, Rô. Fase energética. Escolhe trifásico aí para nós. Foi mal, eu falei bifásico. Escolhe trifásico aí para nós. Vamos salvar. Com isso, ele já vai calcular ali, ó, a disponibilidade e o valor estimado do total da conta de energia, tá? O valor da iluminação pública, ele fica um valor default que a gente cria na hora que cria a configuração da tarifa, né, na ficha de concessionários. Então, se o vendedor não mexer com nada, vai ficar esse valor default. O ideal é que o vendedor vá lá e manualmente coloca aí, mexe aí, coloca aí, sei lá, R$28,90. Só para a gente ver. Esse é o certo, tá? O vendedor manualmente colocar cada valor. Beleza. Ali em cima, a gente tem o número da unidade consumidora, número do cliente, número do contrato do cliente. Às vezes, os integradores usam esses termos, né? Chama de contrato, número do contrato, que é o contrato com a concessionária. Mas esse é o número que identifica cada unidade consumidora, tá? É o número da unidade consumidora. Bom, então aí a gente tem como lançar o histórico de consumo desse cliente, tá? Você consegue ir fazendo aí, Rô, meio rapidinho, assim, quando ela preencher o terceiro ali, já apareceu, calcular a média, tá? Então a gente já pode tirar uma média só com esses que estão aí. Dá um calcular a média aí para nós. Olha lá, ele dá um calculado com sucesso, sobe lá para a gente ver como é que ficou o cálculo da média. Ó, pulou para 1050, tá? Beleza. Rola um pouquinho para baixo aí. E aí a gente tem a questão do endereço, né? E embaixo também campos personalizados. Campos personalizados nós não vamos falar aqui. Isso vai estar bem mais para frente. Endereço a gente pode colocar por aí, mas a gente pode também usar a localização, que é um recurso mais interessante. Outro ponto importante é arquivos, que é quando a gente coloca fotos no projeto. Ó, então, o checklist fotográfico que está aparecendo aí é um checklist fotográfico que o admin do teu sistema configurar, tá? E as fotos que ele configurar vão ser as fotos que vão aparecer aí, beleza? Um ponto importante é que, assim, a primeira foto a ser adicionada vai ser automaticamente a foto de capa do projeto. Para o time, principalmente o time de engenharia, pensa só, nunca mais não ter foto do padrão de entrada, nunca mais não ter foto do disjuntor, nunca mais não ter foto do telhado, nunca mais não ter foto de local indicado para a colocação do inversor. Eu acho que esse é um baita de um ganho, tá? E vai ali, por gentileza, em dados, arquivos e localização. São os 3 pontos fundamentais de um projeto. Pô, não posso ter projeto sem foto, não posso ter projeto sem os dados de consumo, não posso ter um projeto sem eu saber aonde é o projeto. Por quê, meu caro vendedor de energia solar? A Safe Leads, ela tem a integração com o sistema que fornece os dados para o Cresasm, para o Labrim. E a gente vai ter uma precisão bem grande de encontrar o índice solarimétrico do ponto onde você disser que é o endereço do projeto. Se tu não me disser qual é o endereço do projeto, eu vou usar um índice solarimétrico, um índice de radiação de backup que o teu administrador criou na hora que ele configurou a Safe Leads. E isso pode gerar uma imprecisão da tua proposta, tanto para mais quanto para menos. Latitude e longitude, ele pegou pela localização, então pode sair aí. Tá? E aí, cara,
a gente já andou 90% do que a gente vinha falar aqui hoje. A gente já falou de dados da concessionária, já falamos de fotos, já falamos de localização, tá? Agora tu já está pronto, já são os 3 requisitos básicos para você gerar proposta, tá? Então pode ir ali em pré-proposta, por enquanto ainda é esse termo, né? Talvez isso mude. Obviamente não tem nenhuma pré-proposta, vai no maisinho, vai criar uma pré-proposta. E tá lá. Ele trouxe o consumo médio. Lembra? A gente chutou 800. Fizemos a conta e geramos a média. Vimos que não é 800, que é 1050. Mas no papo, na conversa com o cliente, você convence ele a dimensionar para 20% a mais. Então, ali tu pode botar o que tu quiser. Bota aí, Rô, 1.200. E aí você vai escolher 2 coisas. Primeiro, qual que é o template? A gente está usando aqui uma instância de teste da Safe Leads. Então, aí vai ter um monte de template. Pode ficar até um pouco confuso. Na hora que a Rô clicar ali, clica aí, Rô, vai aparecer uma cacetada lá, um monte de template. Num cliente normal, você vai ter 1, no máximo 2, tá? Não é muito comum você ter vários. Não é muito comum, mas pode ter. Escolhe o laranja aí, que é o que eu mais gosto, na verdade. E tem a parte ali de configuração. A configuração, você pode ter diferentes equipamentos, tá? Uma configuração para um equipamento, outra configuração para outro equipamento. E isso, normalmente, ou pelo menos o ideal seria que o nome, a escolha, estivesse atrelado a uma estratégia comercial. Então, aí eu tenho 3. Eu tenho custo-benefício agressivo, eu tenho custo-benefício e eu tenho o qualidade. Tá? Tu está falando com um cliente que quer inversor europeu, que é placa monocristalino, porque ele leu que tem que ser isso, beleza. Tá bom. Vai nessa, tá? Então, vai nessa aí primeiro, Rô, vai no qualidade primeiro aí para nós. Tá? E solicita, manda bala. Então, ele deu ali um resumo da proposta, tá? O consumo que você puxou, o consumo atual. Então, você está dimensionando um sistema para 114% do consumo dele, tá? A potência, 13,53 kWp. A geração, pouquinho mais que 1.200, né? Nunca bate também cravado, mas sempre tem que bater do que o cliente, do que você combinou para cima, né? Se der 1.199, ele ia puxar uma placa a mais, tá? Ou 2, se o cliente estivesse trabalhando com uma configuração de só trabalhar com quantidade par. Também tem esse ajuste, essa configuração que pode ser feita, tá? Então tá lá, saiu qual que é a placa, qual que é o inversor cadastrado, tem ali alguns indicadores de pegada ecológica, né? Aí você consegue mandar isso por WhatsApp para o cliente. Esse aí é o resumo da proposta, não é a proposta. A proposta ela tem um template, um layout bem mais bonito. Vamos, sobe mais aí um pouquinho, rola para baixo aí então, vamos ver a parte financeira ali, ó. Olha lá, deu o preço estimado, a separação do que é produto do que é serviço, tá? Você não é obrigado a você mostrar isso para o cliente, tá? No template que sai a proposta, você pode escolher. O admin do teu sistema escolhe se ele quer que saia, se ele não quer que saia, tá? Legal. Clica no olhinho ali, Rô, para a gente ver o HTML dele. Olha lá. Então a proposta está aí, ó. A praça que a gente está aqui, né? Que é a General Osório, né? Rola um pouquinho aí. Esse é um parceiro nosso ali, né? A Atmos. Ó, esse é o template de proposta. Rola aí, rola aí, rola aí. Mostra aí pro povo. Olha lá. Então, essa é a versão HTML, tá? Você pode gerar também um PDF. Vai sair cálculozinho de payback. Olha aí. Gráficozinho de geração consumo. Olha lá. Mostra mais aí para nós. Legal. Aí sai as fotinhas dos projetos. Bacana. Tá bom. Você pode fechar aí o HTML. Então, tem um botãozinho ali do WhatsApp. A Rô não tem o WhatsApp nesse telefone. Você vai encaminhá-la pro Wanderson pelo Telegram? Vou. Clica aí. Vou aqui pro Telegram. Clicar aqui. Então, estou enviando aqui o HTML pro
para o Wanderson, tá? Então eu consigo compartilhar também o link. Chama a proposta de novo. E agora, em vez de escolher qualidade, escolhe aí custo-benefício. Então, ó, o que acontece? A configuração de dimensionamento do sistema, ela pode estar diferente. Uma usa um módulo, outra usa um outro módulo. Que assim, eu posso ter configurações diferentes, uma mais arrojada, uma mais com um inversor mais estrangulado, mais ali no overload. Posso dimensionar, sei lá, com inversor de 11. O qualidade eu vou dimensionar com inversor de 12, de 14, para já dimensionar com sobra para o cara. Enfim, aqui são valores fictícios, tá, pessoal? Mas então, ó, o custo-benefício, para mesmo lugar, mesmo endereço, as mesmas características, o mesmo consumo, 1.200 kWh, deu 41.472, tá? Então, aí é que o vendedor consegue trabalhar esse preço, puxar, entra com qualidade, o cara não comprou a ideia de pagar por uma qualidade mais alta, não, eu já estou com algumas propostas, deu muito menos do que isso. Não, tudo bem, eu posso dimensionar numa outra configuração. Estava dimensionando aqui com inversor europeu, com módulo mais potente, vai economizar espaço, blá. O cara não comprou a ideia, vai no custo-benefício e gera a simulação novamente. Rô, eu vou te pedir para você voltar em dados e trocar para laje. Muda para laje aí. E gera a proposta novamente. Vamos ver o preço. Zero. Fiz de propósito, tá? Saiu zerado o valor da proposta. Rodrigo, pelo amor de Deus, fiz uma proposta, saiu zerado. Sim, por quê? Porque o admin do teu sistema, na hora de configurar o sistema, vinculou laje a uma configuração de preço que está R$0. Da outra vez, a gente usou o metálico. O metálico está vinculado a uma base de preço. Laje não está. Está zero. Eu poderia grampear isso em uma outra base de preço e não ia acontecer isso. Então, quando acontecer isso, vendedor, tu já sabe o que é. É que o tipo de telhado que vocês têm cadastrado, algum deles está com uma base de preço zerado, tá bom? Fiz isso de propósito, que é uma coisa que acontece bastante. Volta ali, Rô. Vai em propostas aí. Vocês viram que nessa brincadeira a gente foi e voltou. Nessa brincadeira a gente foi e voltou e já tem ali 3 propostas. Aí eu te pergunto, como que você quer que o teu engenheiro ou o teu financeiro ou o teu administrativo que vai pegar esse projeto fechado e vai dar entrada na documentação para homologar o sistema? Como que tu quer que esse cara adivinhe qual que é a proposta correta? Qual que é o tipo de telhado correto? Qual que é o tipo de equipamento correto? Então, por isso a importância de você aceitar. Agora, não vamos cair no erro de só aceitar quando a negociação fechar, não misturar as coisas. Uma coisa é aceitar a proposta, a outra coisa é gerar venda. São coisas diferentes. E pelo app, a gente está falando aqui hoje especificamente em aceitar a proposta. Então, Rô, pega uma qualquer aí, pode ser a do meio ali, a 41 mil ali. Lá no topo dela, na testa da proposta, tá lá, ó. Aceitar pré-proposta? Sim ou não? Então, vai lá, dá um sim aí, Rô. Dependendo do que o teu admin configurar, você até pode desistir da proposta, né? Mas tá lá, tá? A proposta tá aceita. Então, a gente fez aqui hoje o caminho de... Volta lá. Já voltou? Aí, tá lá, marcadinho o checkzinho ali, tá? Então, eu acho que agora tá sinalizado, né? Então, o que a gente fez aqui recapitulando, né? A gente pegou um lead, cadastrou um lead, podemos ou não complementar os dados do lead, mas vamos dizer que eu não vou deixar para complementar depois, nem tem e-mail do cara, não posso botar só pendente, arroba, porque no segundo que eu colocar ele já vai dar conflito, então pendente, arroba, nome e sobrenome do cliente. Botei esse lead já é qualificado, eu estou dentro da empresa do cara, eu vou lá e crio um projeto. Criei um projeto, a gente viu os dados que eu preciso, coloca os dados da conta, coloca depois dos dados da conta, coloca a localização, tira as fotos e tu pode gerar a proposta.
gerou a proposta, vai para lá, vem para cá, simula assim, simula assado, e aí você pode, então, escolher qual delas vai ser a proposta aceita para tu seguir viagem, tá? Para tu seguir a negociação com esse cara, seguir o teu funil comercial. Isso aí é assunto para outras lives. O objetivo aqui, então, é o seguinte, cara, não tem motivo para tu não conseguir dominar 100% desse conteúdo. Nós estamos na camada rasa do negócio, tá? Nós estamos assim, ó, na primeira faixa de tu está na flor da terra, nem começamos a cavucar. Então tu tem que dominar 100% desse conteúdo, beleza? A gente começou aqui 28, eu estava marcando, e nós estamos com quase 1 hora de live. Para a gente fechar aí, eu queria dar uma passeada no simulador rápido. Põe simular aí. Vocês viram todo o caminho que a gente fez de colocar o endereço, colocar os dados, tirar foto para gerar a proposta. Vocês vão ver agora um caminho que o cara coloca nome, e-mail, telefone e gera uma simulação. Aí tu vai me falar, pô, Rodrigo, mas aí você está forçando a amizade, né? Porque um caminho, eu preciso colocar tudo isso, e no outro caminho eu coloco nome, e-mail, telefone, simulo, e o troço sai, uma simulação para o cliente? Cara, sim. Porém, esse aí é um simulador rápido. Ele não vai ter precisão. Endereço, ele vai pegar um índice de ação de backup que o teu admin tiver configurado. Ele não vai pegar nada direito. Ele é um simulador rápido. Tu tá num evento. É meio difícil a gente imaginar evento agora, né, em época de pandemia, um evento presencial, mas tu tá num evento. E aí o cara demonstra interesse. Tu pega o celular na hora e gera uma simulação para ele. Tá? Ali, ó. Já saiu lá uma simulação. Isso não substitui o processo que a gente acabou de ver antes. Tá? Ele é um recurso e você tem que usar com sabedoria e com estratégia, uma estratégia de captação. Ponto. Não é uma estratégia de precisão, é uma estratégia de captação. Beleza? Quando você cadastra um lead e gera a simulação, você vai entrar lá na tua lista de leads, ele vai estar lá, e quando você clicar nele, ele vai mostrar no menu, vai ter lá, simulação, ele vai salvar essa simulação que você fez para captar ele. Beleza? É isso então, galera. Eu acho que a gente pode encerrar, porque o objetivo aí era que a gente passasse por esses pontos, que são pontos básicos, o passo a passo básico do vendedor, desde cadastrar um lead até gerar a proposta e aceitar qual delas aqui é para seguir como enfim, negociação e geração de contrato, e geração e homologação e instalação. Por isso a importância de aceitar a pré-proposta. Uma outra importância também de aceitar a pré-proposta é o sistema entender o teu forecast, a tua previsão, o teu pipe de vendas. Porque imagina se ele fosse somar, a gente fez agora 3 simulações, imagina se ele fosse somar o valor das 3 propostas para dizer que não ia funcionar esse cálculo, né? Então ele vai pegar qual? Vai pegar o dado, o valor da pré-proposta que tu sinalizou como pré-proposta aceita. Então, se tu não sinalizar como pré-proposta aceita, isso não aparece nem no teu pipe de vendas, tá? Essa é uma outra importância também de fazer esse movimento de aceitar a proposta.